Elas mostram força, exibem independência, mas por trás dessa fachada existem fragilidades que elas fazem de tudo para esconder. Hoje, eu vou te revelar os 3 pontos fracos que governam as emoções femininas e como usar isso para virar o jogo a seu favor. Fica comigo até o final. Você já reparou como, mesmo na era da independência feminina, certas mulheres parecem viver em busca de algo que nunca confessam? Elas sorriem, se mostram fortes, exibem uma confiança impenetrável. Mas existe um vazio silencioso, escondido bem atrás dessa fachada brilhante. Esse vazio tem nome: o medo da solidão. Essa é uma verdade que quase ninguém ousa dizer em voz alta, mas que todo homem inteligente precisa entender. No fundo, toda mulher carrega uma ansiedade ancestral de ficar sozinha. E essa ansiedade não nasceu ontem. Vem de milhares de anos atrás, quando a sobrevivência feminina dependia da proteção e dos recursos que apenas um homem podia oferecer. As sociedades mudaram, as tecnologias avançaram. Mas o cérebro humano, como bem mostra a psicologia evolucionista de David Buss, ainda guarda esses medos primitivos embutidos no inconsciente. A mulher moderna vai à luta, conquista seu espaço. Mas lá no fundo permanece o eco da necessidade por conexão e estabilidade. É como uma música de fundo que toca baixinho o tempo inteiro. Será que alguém vai me escolher? A pergunta que jamais será feita em voz alta, mas que dita muitas atitudes sutis, quase invisíveis, que poucos homens sabem decifrar. E é aqui que os homens cometem um erro fatal. Tentam suprir esse medo com excesso de presença, mensagens intermináveis, disponibilidade constante. O que não percebem é que, ao fazer isso, matam o desejo. Porque o desejo feminino não nasce da certeza, nasce da dúvida, do suspense, da tensão entre a presença e a ausência. O segredo é entender que o medo da solidão gera, paradoxalmente, atração por aquilo que é escasso e incerto. Um homem que está sempre lá, sempre pronto, nunca misterioso, é como uma refeição fácil demais, sacia rápido e perde o sabor. Já aquele que, de maneira controlada, dosando presença e ausência, cria a sensação de que ele poderia ir embora a qualquer momento, esse homem desperta o lado mais primitivo do desejo feminino. E aqui não se trata de jogar jogos infantis, mas de dominar o equilíbrio sutil entre estar presente o bastante para ser desejado e ausente o suficiente para ser temido. Isso se chama posicionar-se como uma escolha, não uma garantia. O psiquiatra Carl Jung dizia que aquilo que é reprimido na psique retorna sob outras formas. No caso da mulher, o medo da solidão que ela reprime se transforma em busca por validação através de homens que ela considera de valor superior. Quando você se mostra como um prêmio e não um recurso fácil, ela é levada a sentir que precisa lutar para merecer você. E no momento em que ela sente que pode perder algo valioso, o instinto de apego se instala. É biológico, é psicológico, é inevitável. Sun Tzu, no clássico A Arte da Guerra, dizia: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. O preço que o homem estratégico paga é a paciência de não se entregar completamente, de construir mistério, de cultivar valor percebido. Porque quando você se mostra escasso, você se torna valioso. E quando você é valioso, você ativa o medo que ela mais esconde. O medo de ficar sozinha e perder a oportunidade de estar ao lado de um homem que é, acima de tudo, desejado. Portanto, entenda, enquanto ela finge indiferença, enquanto ela exibe independência, é no silêncio da alma que grita a maior das vulnerabilidades. E cabe a você ser esperto o suficiente para ouvir esse grito mudo e agir com inteligência. Esse é o primeiro segredo que separa os homens comuns dos homens que dominam o jogo invisível da atração. Mas a solidão é apenas a camada mais superficial. Se você for fundo o bastante, vai descobrir que existe uma fraqueza ainda mais silenciosa, escondida sob camadas de vaidade e autopromoção, a insegurança com o próprio valor. Não basta ser desejada, ela precisa se sentir superior às demais. E é nesse teatro invisível da competição feminina, onde cada olhar, cada comparação,
Cada curtida nas redes sociais alimenta ou destrói sua autoestima, que você encontrará a brecha perfeita para entender o que realmente governa suas emoções. E mais importante, como usar isso a seu favor. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Você já se perguntou por que tantas mulheres, mesmo as mais bonitas, parecem obcecadas por elogios e curtidas? A resposta não está na vaidade pura e simples, mas em algo muito mais profundo e oculto, uma insegurança constante em relação ao próprio valor. E aqui mora uma das fraquezas mais bem escondidas delas, um jogo silencioso que acontece muito antes de você sequer chegar perto. Desde cedo, mulheres são condicionadas a entender que seu valor social é altamente dependente de atributos que, inevitavelmente, se desgastam com o tempo: beleza, juventude, fertilidade. Esse condicionamento não é moderno. Ele vem de estruturas biológicas e sociais que existem há milhares de anos, como bem observa David Buss em seus estudos sobre seleção sexual. A mulher que mais se destacava pela aparência tinha maiores chances de atrair o melhor parceiro, garantir proteção, perpetuar seus genes. Essa lógica primitiva ainda opera nos bastidores da mente feminina, de forma invisível, mas implacável. E é exatamente por isso que elas vivem em um estado de competição velada com outras mulheres. Não é declarado, não é escancarado, mas está presente em cada olhar enviesado, em cada foto postada, em cada comparação silenciosa. A busca desesperada por validação não é apenas para se sentir bem. É uma tentativa inconsciente de reafirmar que ainda estão no topo da hierarquia feminina. Agora entenda o ponto crucial. Dentro dessa dinâmica, esconde-se um medo ainda mais avassalador, o medo da perda de atratividade. Diferente dos homens, cujo valor tende a aumentar com a idade, graças à estabilidade, status e experiência, o mercado sexual das mulheres é brutalmente sensível ao passar do tempo. Elas sabem disso, mesmo que jamais admitam. E essa consciência pesa, mesmo nas mais jovens. Existe sempre uma sombra, um relógio invisível, lembrando que a beleza que hoje encanta é finita. É por isso que muitas mascaram suas inseguranças com filtros exagerados, procedimentos estéticos, roupas ousadas, discursos de empoderamento mal compreendidos. Mas o que está por trás é a tentativa desesperada de negar o inevitável, que o valor baseado apenas na aparência tem prazo de validade. E quanto mais elas sentem essa pressão, mais vulneráveis ficam a quem sabe manejar isso com inteligência. O erro que muitos homens cometem aqui é cair na armadilha da validação fácil. Elogiar demais, exaltar a beleza como se fosse um favor. Isso apenas a coloca em posição de superioridade e mata seu interesse. A mulher não quer aquilo que é entregue de graça. Ela deseja aquilo que precisa conquistar. E é aqui que a estratégia muda. Em vez de se curvar à beleza dela, você se posiciona como um prêmio escasso, difícil de impressionar, alguém cuja validação é rara e, portanto, valiosa. Jordan Peterson fala sobre a importância do valor social na hierarquia humana, e isso se aplica com força aqui. Se você é o tipo de homem que não entrega sua aprovação facilmente, você se torna automaticamente mais desejado. Sua atenção vira um troféu, sua presença uma vitória. E lembre-se, a mente feminina é moldada para competir. Se ela sentir que precisa disputar pela sua atenção, você acende nela o desejo mais primal, o instinto de vitória, de conquista. Portanto, jamais se entregue fácil. Não alimente o ego inflado que o mercado moderno já fornece de bandeja. Seja seletivo, enigmático, criterioso. Faça ela perceber que sua beleza sozinha não é suficiente, que para merecer você, ela precisa oferecer mais: inteligência, caráter, respeito. Assim,
Enquanto ela compete com o fantasma das outras mulheres, ela também começa silenciosamente a competir por você. E quando uma mulher compete por você, meu amigo, ela se envolve de verdade. Não é mais um jogo de troca superficial, é uma batalha íntima que ela trava consigo mesma e que você vence sem precisar levantar a voz. Quando você entende essa dinâmica silenciosa da competição e do medo da perda de atratividade, percebe que boa parte do que elas exibem é apenas fachada, mas existe algo ainda mais invisível e poderoso operando nos bastidores: a necessidade oculta de validação masculina. Uma fome silenciosa que, se soubermos explorar da maneira certa, nos coloca em uma posição de vantagem definitiva, porque é justamente essa necessidade que controla o jogo emocional sem que elas percebam. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: pontos fracos. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Por mais que o discurso moderno insista na ideia da mulher plenamente independente, segura e imune à opinião masculina, a verdade que ninguém ousa dizer é outra. No íntimo, muitas mulheres ainda medem seu valor pela aprovação dos homens que consideram superiores. E quanto maior for o valor percebido do homem, maior será a necessidade oculta que elas sentirão de serem validadas por ele. Essa fome por aprovação é um fio invisível que puxa as emoções femininas, mesmo sem que elas percebam conscientemente. O psicanalista Erich Fromm, em Medo à Liberdade, já explicava que os seres humanos carregam uma necessidade paradoxal. Buscam liberdade, mas ao mesmo tempo anseiam por pertencimento e validação. No caso das mulheres, essa tensão é ainda mais intensa. Desde a infância, o olhar e o julgamento dos homens, começando pelo pai e depois pelos colegas, namorados e sociedade, moldam sua percepção de valor próprio. Por mais que externamente exibam independência, internamente há uma ânsia antiga, quase visceral, pela aprovação masculina. O problema é que a maioria dos homens entrega essa validação de bandeja. São elogios fáceis, atenção incondicional, demonstrações de necessidade e desespero. Isso, em vez de atrair, repele. Porque a validação que vem sem custo não tem valor. Ela precisa ser conquistada, suada, desejada. Quanto mais escassa a aprovação, mais valiosa ela se torna. É aqui que entra o poder que poucos homens exploram: a validação intermitente. Imagine a mente feminina como um caçador de recompensas. Quando ela sente que precisa conquistar a aprovação de um homem, que sua validação é rara e genuína, ela ativa seus mecanismos de perseguição. Ela começa a se esforçar mais, a buscar mais sua atenção, a investir emocionalmente. Não é magia, é psicologia básica. O que é difícil de conseguir é naturalmente mais valioso. Quando um homem sabe dosar momentos de aprovação com longos períodos de neutralidade, ele se transforma no prêmio, não no caçador, mas no alvo da caçada. Veja, a mulher que se sente validada por um homem comum não se impressiona, mas a mulher que conquista a aprovação de um homem raro sente que capturou algo que a maioria não conseguiu. Isso eleva seu próprio valor aos olhos dela e, mais importante, amarra suas emoções sem que ela entenda o porquê. Essa necessidade de validação é ainda mais forte quando o homem em questão é percebido como um homem de alto valor, aquele que não apenas tem status, poder e opções, mas que também exibe autocontrole e critérios rigorosos. Ele não se encanta facilmente. Ele não precisa da aprovação dela. E exatamente por isso, a aprovação dele se torna um troféu. É o paradoxo da sedução. Quanto menos você parece precisar dela, mais ela sente que precisa de você. Os estudos de Jordan Peterson sobre hierarquias e valor social reforçam essa dinâmica. No topo da hierarquia, o que separa os homens comuns dos excepcionais não é apenas o sucesso, mas a capacidade de ser desejado sem demonstrar necessidade. E no jogo da sedução, o mesmo princípio se aplica. A mulher deseja intensamente aquele homem cuja aprovação ela tem que conquistar. Não porque ele a ignora,
mas porque ele a desafia a ser melhor, a se provar digna, a investir. Enquanto outros homens competem, bajulam, tentam agradar, você deve se tornar o juiz silencioso, observador, criterioso, seletivo. Um olhar seu, um elogio breve, uma demonstração sincera de interesse dada no momento certo vale mais do que 1000 declarações apaixonadas jogadas sem critério. Isso cria nela não apenas atração, mas um desejo visceral de se sentir escolhida, aprovada, validada. E esse desejo é o que aprende a você de maneira que ela mesma não consegue explicar. Portanto, aprenda. O verdadeiro poder não está em correr atrás da validação delas, mas em ser aquele que, sem pressa e sem carência, oferece uma aprovação rara e valiosa. A mulher que precisa conquistar a sua validação é a mulher que vai se envolver de verdade. Agora você enxerga o que antes estava escondido. O que parece força, muitas vezes esconde fragilidade. O que parece independência, encobre medos antigos que a própria mulher não admite, nem para si mesma. O medo da solidão, a insegurança constante com o próprio valor e a necessidade desesperada pela validação masculina são forças silenciosas que regem o comportamento feminino. E quem domina o invisível, domina o visível. O homem comum, cego a essas dinâmicas, joga no escuro. Corre atrás, implora, se entrega rápido demais e no final é descartado sem nem entender o que aconteceu. Mas você não está aqui para ser comum. Você está aqui para se tornar estratégico, seletivo, consciente. Para ser o homem que não pede por validação, mas que a oferece de forma tão rara e valiosa que desperta o desejo mais profundo. Você está aqui para jogar um jogo que a maioria nem sabe que existe. Lembre-se, não é sobre ser agressivo, nem sobre manipular de forma barata. É sobre entender a natureza humana, aceitar as regras silenciosas da atração e usá-las com inteligência e respeito. As mulheres, assim como os homens, estão presas a instintos ancestrais que moldam suas emoções. Negá-los é tolice. Compreendê-los é poder. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. O homem que resiste ao impulso de se entregar fácil, que persiste na postura firme e no valor inabalável, é o homem que deixa marca, que não apenas conquista, mas inspira admiração silenciosa, desejo prolongado e respeito verdadeiro. E se você chegou até aqui, é porque faz parte de uma pequena minoria. Homens que buscam mais. Homens que recusam a mediocridade, que querem jogar no nível mais alto. Homens que entendem que seduzir é mais do que palavras doces e promessas vazias. É arte, é estratégia, é domínio próprio. Por isso, se você quer continuar nessa jornada de evolução, se você quer estar entre os que conhecem as regras ocultas e jogam para vencer, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like. Comente aqui embaixo o que mais chamou sua atenção nesse vídeo. Sua opinião é fundamental para que a nossa comunidade cresça cada vez mais forte. E se você quer fazer parte da elite que leva isso a sério, torne-se um membro. Além de apoiar essa missão de transformar homens comuns em homens extraordinários, seu nome vai aparecer nas telas finais dos vídeos, como sinal de que você não está apenas assistindo passivamente, mas construindo algo maior junto com a gente. Aqui não somos apenas espectadores, somos uma irmandade, uma comunidade de homens em busca de sabedoria, poder e evolução constante. Junte-se a nós. Essa missão é sua também. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais as estratégias invisíveis que tornam você imparável. E é só começo, meus irmãos.